ponto o clima, as estações do ano, elas podem interferir no nosso humor, na nossa saúde mental? A gente tem visto nos últimos dias temperaturas nunca antes registradas em nosso país, o que isso não pode ser considerado normal. Estamos vivendo uma peculiaridade em termos de clima, com sensações térmicas que beiram 60 graus. É isso mesmo. No Rio de Janeiro, na última semana, termômetros marcaram quase 60 graus, 58, 59, em termos de sensação térmica. Isso significa que é aquela sensação que a gente sente no corpo. Mas olha que coisa interessante. Um estudo que foi publicado em 2017 pelo MIT Technology Review, que é a revista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas ficam mais felizes quando o dia está ensolarado. O interessante é que essa pesquisa ela foi baseada em postagens que haviam sido feitas por internautas entre os anos de 2009 e 2016. E eles perceberam outras coisas bem interessantes. Por exemplo, a baixa luminosidade do outono ou do inverno favorecem a predisposição a sintomas depressivos e de ansiedade. Será que, de fato, a gente está sujeito a isso? Até que ponto um calor muito alto ou um frio extremo podem alterar o nosso humor? E isso também, de uma certa forma, prejudicar a nossa saúde mental. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, trazendo aqui para o Papo de Psique um psicólogo junguiano. Mas antes de convidar ele, eu quero agradecer a tua presença aqui e quero lembrar que a tua participação é importante com o teu like aqui embaixo, tá, desse vídeo, para que o YouTube reconheça ele como algo relevante e compartilhe ele com mais pessoas. E também se inscreva aqui no nosso canal, passa a nos seguir e toque no sininho, para que você receba todos os alertas das nossas novas publicações. Vamos falar como é que esse calorão pode alterar aí o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental? Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Papo de Psique esse querido amigo, ele que é psicólogo junguiano, ele que também é professor universitário, está aqui com a gente no Papo de Psique, o Anderson Santiago. Anderson, seja muito bem-vindo ao Papo de Psique. Olá, Alexandra. Olá para todo mundo que nos assiste. É um prazer enorme poder estar aqui com você, trocando uma ideia sobre essa questão que é bem relevante atualmente. Pois é, Anderson, a gente está vendo aí temperaturas insuportáveis. A gente aqui no Recife ainda não está nisso, a gente está naquela que a gente considera a nossa temperatura normal, 30, 31 graus, 32, para a gente já é meio comum, a gente está acostumado. Mas em locais como Rio, São Paulo, as temperaturas, principalmente no Rio de Janeiro, as temperaturas, a sensação térmica bateu em quase 60 graus. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. O máximo que eu já peguei foi um 39 no cronômetro, com uma sensação ali de 42, e eu digo que já é muito sufocante. Sim. Como é que isso pode impactar no nosso humor e na nossa estrutura mental? Caramba, Alexandre. Eu acho que isso impacta não só a nível orgânico, né? Porque você vai ter uma alteração no funcionamento do corpo. A gente sabe que, por exemplo, quando uma pessoa tem febre, se essa febre ultrapassa 38 graus, você já acende um alerta de um perigo muito significativo, porque a temperatura do sangue, né, de alguma sorte, aumentando também, você tem um prejuízo para áreas sensíveis do corpo, e uma das mais sensíveis é o cérebro, né? Você tem problemas de desidratação, mau funcionamento dos rins, né, mau funcionamento do fígado, o próprio pulmão ele não suporta, né, trabalhar não só internamente, né, sistema de circulação e tudo, mas ele não lida bem com a aspiração de ar, né, de ar quente. Então isso já traz vários problemas. E isso afeta psicologicamente porque, como a gente está numa relação e quando a gente lida em psicologia com essa relação direta corpórea, a gente nunca esquece que a psique nunca ignora o funcionamento do corpo. A gente nunca trata a psique como se ela fosse independente do corpo.
mas a gente também não reduz o funcionamento psicológico a um funcionamento corporal. Mas a gente entende que há uma dinâmica entre os dois. Isso é um dos maiores problemas, não só em psicologia hoje, mas filosofia da mente também, que é a discussão sobre a relação mente e corpo. Né? Esse é um dos maiores problemas psicológicos, neurológicos. Né? Tem um monte de gente envolvida, engajada para tentar entender isso. Então, como a gente entende o ser humano como uma totalidade, né, integrada, no momento que o corpo passa a não funcionar bem, a gente sabe que vai ter repercussão na psique. Mais ainda, porque a gente entende que tem problemas que são gatilhos, né, para questões psicológicas. Então, muitas vezes, não é apenas a experiência de uma sensação térmica diferente, mais alta, que vai te afetar, mas às vezes você passou experiências, né, mais novo, em algum momento da tua vida, que teve relação com altas temperaturas. E aí você vai ter uma coisa desencadeando a outra. E isso pode trazer muito mal. A gente sabe, por exemplo, que já vem sendo estudado há décadas, em regiões que tem alta incidência de frio, mas um frio bastante intenso, a gente tem o que a gente chama de depressão sazonal, que é no período em que você tem essas baixas temperaturas, você tem menos mobilidade urbana, você tem menos interação social e você tem mais reclusão. Essa maior reclusão também está relacionada com a incidência maior de depressão, de episódios depressivos. É interessante, então, né, Anderson? Desculpa só te interromper. É muito interessante a gente observar que, por mais que o ser humano ele queira se distanciar do planeta, e eu falo isso porque, para muita gente, para que árvore? Vamos derrubar tudo, vamos poluir rio, sim, vamos tocar o terror. Por mais que nós queiramos nos dissociar do meio ambiente planetário onde a gente vive, não tem como, porque nós estamos diretamente ligados e suscetíveis ao que acontece ao nosso redor, à nossa temperatura, né? Sim. A gente é impactado direto por isso. Pois é. Você trouxe aí agora, por exemplo, a informação com relação à depressão em ambientes mais frios. E aí a gente sabe que existem locais do mundo, por exemplo, o Alasca, entrou essa semana, uma cidade entrou em noite, digamos assim. Ela só vai voltar a ter sol dia 23 de janeiro de 2024. Sim. Então, assim, isso significa dizer que esses povos, onde esse tipo de clima existe, eles naturalmente vão ser pessoas muito mais retraídas do que nós aqui no Brasil, que vivemos num calor danado, e que eu acho que é por isso que faz com que a gente seja tão expansivo, às vezes espalhafatoso, em relação aos nossos comportamentos. É um dos fatores que explica. Toda a construção social também, a herança que a gente tem dos povos negros, né, que também são, né, bastante animados, bastante, né, dinâmicos. Festivos. E dos povos indígenas, que também são outros, né, que têm uma boa relação com a natureza, atravessa muito essa construção social, né, de nós brasileiros. Mas há, sim, essa diferença. Você vê como povos nórdicos, né, europeus, alguns povos europeus, né, ali mais para a Inglaterra também, você vai ter mudanças de comportamento por conta das temperaturas. Né? É muito visível quando você sai do Brasil e vai visitar alguns países, você, às vezes, tomar um susto com o modo como a cultura se organizou. Uhum. E a temperatura vai influenciar muito nisso também, não é só, mas também. Porque aí você vai ter que se adaptar ao meio. E aí você tem toda uma série de fatores que vão alimentando a maneira como essa construção vai acontecendo. Como é muito difícil você ter povos que não foram afetados pelas relações sociais com outros povos, então não dá para dizer, né, se aquele povo naturalmente teria se organizado daquela forma. Porque todos os povos se afetaram mutuamente, né, com invasões, com guerras, com comércio e tudo mais. Então a gente tem uma troca cultural, não apenas uma troca bélica, uma disputa por território, várias coisas que vão afetando a maneira como a gente se relaciona com o meio ambiente. Mas eu acho que, independente disso, e por mais que a gente fosse, né, fôssemos pessoas, um povo
habituado a temperaturas, né, a mudanças de temperatura, a vivências de temperatura, tem assustado, né, bastante perceber não só o quanto a gente, de fato, lida com o mundo como se a gente não vivesse no mundo. Há meio que um comportamento esquizofrênico, né, culturalmente alimentado, onde a gente lida com as coisas, consome as coisas, como se a gente não tivesse no mesmo meio, né, onde essas coisas são produzidas, de onde essa matéria-prima é tirada e onde esse lixo é depositado. Né? E quando a gente é afetado por isso, através de uma enchente, de um alagamento, de uma seca que dura como nunca nos últimos 50 anos, a gente para e diz, nossa, o que é que está acontecendo com o mundo? E aí é uma parte que preocupa, porque assim, é o momento em que a gente vê o quanto a gente tem se alienado da nossa relação com o mundo, e nisso a tecnologia tem ajudado um bocado, embora não seja a finalidade, a gente não vai culpabilizar a tecnologia, mas ela tem servido, né, como um instrumento, uma ferramenta para aumentar ainda algo que o Carl Gustav Jung, né, que é o psicólogo que funda, né, a disciplina com a qual eu trabalho, ele já se preocupava isso ali no final da Primeira Guerra Mundial. Ele vai ter um seminário, principalmente, por volta de 1934 e termina por volta de 1939. Ele é interrompido, né, por conta da iminência da Segunda Guerra, né, com o avanço ali do nazismo e tudo mais. Um seminário chamado O Zaratustra de Nietzsche, onde ele vai apontar a preocupação dele, né, com essa questão cultural, já que a Alemanha servia para ele como um grande experimento, ele como terapeuta, assim, não que fosse a intenção dele, mas o que acontecia na Alemanha deixava ele muito assustado, porque como alguém que tinha raiz na Alemanha, porque o avô dele era alemão, que imigrou para a Suíça, né? Ele tinha uma relação muito intensa com a Alemanha, ele ficava assustado como um povo que até então tinha produzido tamanha cultura, porque alguns dos mais importantes filósofos que a gente tem na história, né, são também de lá, Nietzsche, Feuerbach, Kant, por assim dizer, que está na iminência entre Alemanha e Rússia, né, Schopenhauer, tem vários outros. E ele dizia, como é que um povo que produziu tamanha cultura produziu nazismo? Mas aí assim, só para eu amarrar, né, só para eu amarrar, para não ficar perdido nisso. Então, assim, ele já se preocupava com esse fenômeno, e ele, em 1948, na fundação do Instituto Zurique, ele colocou como uma das prerrogativas de pesquisa daquele instituto, ele colocou como esperança de que fossem haver pesquisas que acabaram não tendo, mas hoje tem se debatido muito isso. Ele colocou como a necessidade de estudar os efeitos da alienação e massificação na psique para tentar entender e para não permitir que outras formas de nazismo viessem a acontecer. E isso, para mim, é muito interessante, porque ajuda a entender um pouco de como a tecnologia hoje nos aliena dessa relação com a natureza. Enfim, era nesse ponto. Pronto. Eu acho interessante isso, Anderson, e aí trazendo para essa questão que nós estamos vivenciando com o clima, e que eu digo assim, nós aqui no Nordeste, a gente vai vivenciar isso muito em breve, porque essa época do ano já está quente, mas a gente sabe que o pico do nosso calor aqui fica ali janeiro, fevereiro, que é o período que a gente tem carnaval e essa coisa toda. E aí, trazendo agora um fato recente, que foi justamente a série de shows que a Taylor Swift fez no Rio de Janeiro. Sim. E o que a gente viu depois do primeiro dia, onde a gente teve aquela problemática, seríssima, de uma irresponsabilidade de uma empresa que só visou o lucro e não estava nem um pouco preocupado aí com quem estava ali. 60 mil pessoas dentro do estádio. Sim. Sem poder beber água direito, tinha que se deslocar. Quem é que vai se deslocar com 60 mil pessoas para comprar água? Me conte. Sim. Mas, enfim. Mas o que a gente viu, por exemplo, na fila ontem do terceiro dia, nós vimos pessoas já em nível de desequilíbrio, por exemplo, brigando por qualquer coisa na fila. Sim. Ontem, sim, que eu digo, aliás, ontem não, já estou perdida do coisa, não foi ontem, foi Não, foi na segunda-feira, foi isso mesmo. Foi no último show que foi de ontem. E aí você vê pessoas que já estavam na fila há algum tempo,
a temperatura baixou um pouco, porque começou a chover, mas mesmo assim. Mas você já via uma alteração de humor dessas pessoas. Aí eu queria te perguntar o seguinte, Anderson. Dentro da exposição, tá? A gente, exposto a uma temperatura, por exemplo, excessivamente quente, né? O que a gente percebe é que ela mexe com a nossa irritabilidade. Não indo para a questão física neurológica, porque a gente sabe que isso aí teria que ser com neuro, mas por que a gente se sente mais agressivo quando a gente está exposto a algo que aparentemente nos incomoda? Que gatilho emocional nos leva a uma sensação de... Porque isso não acontece só com calor, isso acontece com outras coisas. Uma coisa, quando nos incomoda muito, quando ela mexe com alguma ferida nossa, ela geralmente nos gera uma reação defensiva. Sim. Eu diria o seguinte, como eu disse pouco antes, a nossa relação com o clima também é uma relação que atravessa a nossa história. Não apenas uma relação biológica, né? Tem uma relação afetiva, que experiências que a gente viveu na infância marcam a gente e fazem surgir algo que a gente chama em psicologia de complexos, né? Que chamamos de elementos estruturais da psique formados por imagens de experiências e emoções. E muitas vezes, na nossa educação cotidiana, a gente é educado para ser mais racional e deixar sempre a emoção de lado. A gente tem sempre uma educação que nos estimula a reprimir emoções. Em uma situação em que a gente é colocado num contexto de alteração de temperatura, como a que teve, vem tendo, né? Pegando esse exemplo que você trouxe do show da Taylor, como a gente tem esse gap, quase que uma relação, um abismo entre o que a gente entende como o nosso funcionamento psicológico e o nosso corpo, a gente não presta atenção às alterações que vão nos acontecendo à medida que o corpo vai sendo afetado. A maioria de nós não presta atenção nisso, né? Só vem prestar atenção quando o alerta vermelho já está disparando assim uns 15 minutos. Aí você a sirene já está tocando. Ela já está assim, desesperada, quase dizendo, presta atenção, por favor. Então, a gente tem essa dificuldade de prestar atenção ao corpo e prestar atenção ao modo como o corpo se relaciona com o meio. Isso gera também uma dificuldade, um atraso em perceber o quanto isso está afetando a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Porque isso pode, de maneira inconsciente, disparar, né, memórias que têm a ver com experiências ruins, né? E a gente não sabe que a gente está reagindo a essas memórias, só que a gente está direcionando isso para uma outra pessoa. Então, por exemplo, você pode ter passado por uma situação em que você ficou chateado com o teu pai porque você sentiu calor e o teu pai não estava nem aí para você. Só quando você teve quase que você desmaia, porque você faz muito tempo que você não bebe água, é que ele para e, poxa, meu filho, eita, vem cá, vamos beber uma água. Aquilo pode gerar em você, mesmo que, principalmente quando você é muito pequeno, porque você não tem condições cognitivas para processar aquela experiência, pode gerar você uma insatisfação, uma mágoa, um tipo de emoção que você não processa, mas que vai estar lá registrada. E aí, se você vai passando por experiências semelhantes, não precisa nem ser radicalmente semelhantes, mas quanto mais próximas dessa experiência de desamparo, né, com o contexto ambiental, né, que varia, essa experiência novamente é evocada, você tem uma associação e você tem mais uma outra memória que fortalece essa memória. Enquanto você não consegue trazer isso para a consciência, qualquer experiência, isso à medida que você cresce, qualquer experiência, não basta mais ser uma só, ela se generaliza. A ideia da ansiedade generalizada, por exemplo, é essa mesmo. Você tem uma ansiedade que é natural do ser humano, faz parte, né, de um certo desconforto com alguma coisa diferente, com alguma coisa inusitada. Só que se você não entende que essa experiência é normal, no sentido dela ser
parte da experiência, né, de você como animal gregário, você passa a interpretar isso aqui errado. E como você passa a interpretar isso aqui errado, você vai passar a interpretar qualquer experiência semelhante que te cause esse mesmo desconforto como uma experiência ruim. Então, aquela ansiedade que ela tem a ver com uma experiência natural do ser humano, ela passa a ser interpretada cognitivamente como um alerta. Perigo, perigo. O problema é que, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai generalizando cada vez mais. Até o momento em que você tem episódios de ansiedade e você não tem a mínima ideia do que aconteceu. Eu passei 2 dias seguidos hiper mega ansioso e não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque aquilo está tão inconsciente que você generaliza. Qualquer coisa pode parar a tua ansiedade. Aí você pega experiências como essas, que envolvem calor, qualquer alteração de calor pode alterar teu humor. Aí você vê, é só isso? Não, eu estou dando um exemplo de um caso Sim. Que é muito comum. Mas só isso vai alterar o humor das pessoas? Não. A própria falta de oxigenação, a alteração na respiração, que às vezes a gente não respira direito, né? A pouca hidratação, né? Pouca mobilidade. Já se tem estudos que mostram que a partir de um determinado momento a incidência de muita gente ao teu redor altera o teu humor, porque pode causar em você hipervigilância, você fica preocupado demais, o medo de ser assaltado numa fila como aquela, o medo de ter, como já teve agora no segundo dia de shows, arrastões. Então, assim, tem uma série de fatores sociais e ambientais que disparam gatilhos para que a gente possa ter alteração de humor. Agora, é interessante, Anderson, porque a gente, falando aqui da nossa realidade em nível Brasil, é muito interessante porque a gente percebe que quando vai chegando essa época do sol, para nós aqui, em setembro já é a abertura do verão, né? Aqui no Nordeste. Sim. A gente, apesar de existirem as 4 estações, mas para nós aqui, como a gente brinca, ou é chuva ou é sol. Sim. Mas é muito interessante a gente perceber que, de fato, quando chega essa estação solar, há há um interesse das pessoas em... É como se as pessoas elas ficassem mais vivas, mais alegres, mais vivais. Tem gente que, inclusive, assim, muda completamente o humor. E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você tem mais paciente no período solar ou no período do inverno? Você já parou para fazer? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que depois da pandemia, essa distinção ela ficou meio problemática, já que a gente teve um sério problema de saúde mental que se tornou mais agressivo e a gente teve uma maior sensibilização. Então, assim, eu vou, acho que, avaliar melhor agora, no final do ano, como é que fica. Agora, é fato de que como o início do verão para a gente coincide com o final do ano, há também para muitos um afastamento, né, da terapia, porque tem muita gente que começa a dedicar mais atenção aos preparativos para o final do ano. Tem gente que tem mais gastos também no final do ano, né? Quando você tem filho, você tem PVA, você tem escola, você tem material. Então, às vezes, pessoas que não têm condições de sustentar esses gastos acabam colocando a terapia sempre, né, no segundo, terceiro ou quarto lugar para poder privilegiar esses outros gastos. Mas então, isso pode fazer variar. Sim, mas tem gente, por exemplo, que nesse período, e aí aproveitando essa questão do final do ano, porque assim, junta tudo, a gente tem final de ano, a gente tem um período onde as pessoas estão mais, querem estar mais alegres, elas querem estar mais em festas ao ar livre, a gente tem carnaval, que teoricamente já começou, já tem final de semana, mas tem gente que se incomoda também com essa coisa, tem gente que toda essa alegria e essa euforia, digamos assim, do verão também incomoda, não? Sim. E aí volta para aquele ponto. Incomoda justamente pela maneira como ela passou a viver, né? As experiências que ela passou. Por exemplo, no final do ano, a gente tem uma preocupação em sociologia, que a gente percebe que a noite de Natal ela é um gatilho enorme para as pessoas que já estão vivenciando ideação ou já tentaram suicídio.
Só porque é noite de Natal? Não. É porque muitas vezes essas pessoas ou tiveram experiências muito negativas, familiares, né, no Natal, tiveram uma construção familiar que colocou o Natal sempre como um episódio traumático, ou, né, essas pessoas estão passando pela primeira, pela segunda, ou já estão há algum tempo passando o Natal sozinhas, por diversos fatores. Então, isso torna elas mais sensíveis à noite de Natal, né, e faz com que elas respondam de maneira tão negativa. Então, muitas vezes, dependendo de como foi a tua relação com esses períodos, a proximidade pode te tornar um pouco mais arredio. E aí, tem muita gente que não gosta de carnaval, por exemplo, porque passou por experiências negativas, ou uma experiência de violência, né, uma experiência de furto, ou uma experiência também frustrada afetivamente, porque tentou se relacionar com pessoas, só que sempre recebia uma negativa. Então, essa pessoa, sem perceber, ela pode começar a dizer, não, eu não vou mais para carnaval, não gosto mais de carnaval. E alguém pode dizer, ah, mas por que você não gosta de carnaval? Ah, porque tem muito suor, porque tem muita bebedeira. Mas isso são só desculpas para ela não reconhecer que ela se sente frustrada porque ela sempre foi, na opinião dela, rejeitada durante o período. Então, vai depender muito das experiências que a gente vai construindo socialmente também. Sim, e aí eu vejo uma coisa também. Eu estou trazendo isso porque eu vejo pessoas, por exemplo, que nesse período mais solar, essas pessoas elas meio que se retraem, é como se elas tivessem uma raiva da alegria que esse período do sol traz. E talvez porque elas não sintam essa alegria dentro delas, elas se sentem incomodadas. Então, são aquelas pessoas que não gostam de usar roupas coloridas, só querem usar preto, tem um mundo ali muito delas. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem pessoas que no inverno, enquanto tem algumas que, quando o sol vai embora, elas simplesmente deprimem, elas começam a ficar ansiosas, elas começam a ficar depressivas. Tem gente que no inverno se sente completamente em casa, como se estivesse em paz. Aquele clima mais ameno, o clima mais frio, a questão da chuva, de você ficar mais em casa, apesar de que agora também a gente está tendo efeitos climáticos extremos também com isso. Isso é uma expressão natural da psique humana, Anderson? É natural a gente ter essa dualidade de reações emocionais nesses períodos, digamos assim, nessa passagem, nessa roda do clima, na roda das estações em que a gente vive? Se a gente pensar o ser humano como um animal que se relaciona e que tem consciência, mas ainda assim um animal, ele não deixa de ser afetado pelo ambiente. Então, naturalmente, se a gente pensar assim, o ambiente sempre nos afeta. A nossa capacidade de se adaptar ao ambiente é que varia. E, nesse sentido, as filosofias, as religiões, sempre foram também uma tentativa de nos ajudar a nos relacionar com o meio ambiente. Então, por um lado, sim, essas variações, elas são esperadas, porque afeta o nosso corpo, tanto que não é incomum que a proximidade da primavera e do verão nos deixe também biologicamente com a libido mais alta. Porque período da procriação. Exatamente, é um período exatamente onde você tem mais incidência de luz, um ambiente mais favorável, o corpo responde a isso e ele produz hormônios também que se relacionam. Biologicamente, a gente poderia dizer que sim, se relacionar com o meio ambiente faz parte da natureza. Só que aí vem a coisa, como somos seres sociais, a maneira como a sociedade aprendeu a lidar com essas alterações e a maneira como a gente, como indivíduo, aprendeu a lidar com essas alterações do ambiente, também é muito importante. Aí vem o aspecto psicológico, a maneira como eu interpreto essa mudança de temperatura também tem a ver com a minha história de vida. Não só a minha história coletiva, não só a história do meu grupo, não só a história da espécie humana, mas a minha história. Porque quando eu era pequeno, se em um determinado momento eu sujei o meu pé, minha bota na lama, e minha mãe me deu uma surra por causa disso, o que é que vai ficar como aprendizado? Lama igual a surra. Chuva é um problema. Se minha mãe não me estimula a ter uma melhor relação com a chuva,
Porque toda vez que eu penso em acompanhar os meus coleguinhas para brincar, jogar futebol e brincar embaixo da chuva, na lama, para voltar para casa assim, realmente todo enlameado, se minha mãe não me permite isso, eu vou ter um segundo reforço. Novamente, a chuva é um problema. Por quê? Porque quando chove eu não posso brincar. Então, se você pega essa sequência de situações que vão acontecendo na vida de uma criança, como adolescente ou como adulto, a relação desse jovem vai ser problemática com a chuva. Eu não gosto do período de chuva, cara, porque eu não posso andar, não posso usar essa roupa. E aí você começa a ver desculpas que, no fundo, escondem essas experiências, né, com as figuras parentais. Então, muitas vezes a gente tem que fazer sempre ter sempre essa compreensão, né? A relação é sempre muito mais complexa, mas biologicamente a gente não pode ignorar. Como animais biológicos, a gente se relaciona, a gente é diretamente influenciado. Como é que uma mãe, um pai, enfim, como é que amigos podem perceber quando há uma alteração muito sintomática num adolescente, numa criança, num adolescente, ou até num jovem, né? Num adulto, nesses períodos? E aí eu vou entrar, por exemplo, no verão, teoricamente, é um período para a gente estar mais alegre. É uma coisa que é meio, como é que eu vou dizer? É meio instintiva mesmo, né? E isso que você está colocando é uma coisa que é biológica. A partir do momento em que o sol chega, a gente tem vontade de, sabe, de sair, de ficar até mais bonito, se cuidar mais. Né? Isso é muito, como é que eu vou dizer? É quase instintivo. Né? E no inverno, geralmente, a gente sempre tem essa retração. Mas quando perceber que essa retração ela pode estar um pouco fora do normal, ou que sintomas, por exemplo, podem indicar que, por exemplo, a nossa irritabilidade com um calor ou com uma temperatura que ela está fora do padrão, seja ela muito quente ou seja ela muito frio, não está exatamente dentro do normal ou dentro daquilo que seria um parâmetro considerado estável ou suportável. Tem indícios, tem sinais? A gente tem sim, e eu acho que essa tua pergunta é muito boa, porque, embora eu não seja psicólogo de crianças, né, e em certa medida também não de adolescentes, embora eu atenda ocasionalmente adolescentes, há uma necessidade dos pais entenderem que existem comportamentos que são típicos da adolescência, né, e, de certa forma, da infância, porque tem a ver com a imaturidade cognitiva, com a construção da personalidade, com as descobertas sequentes e simultâneas, né, de quem eu sou, do que eu gosto, né, do meu corpo, as mudanças físicas, as mudanças na voz. Tem coisas que são gerais, tem coisas que, de certa forma, vão acontecer, e eu boto isso de certa forma, porque esse é um outro problema. Muitas vezes os pais pegam essas ideias gerais e tentam fazer com que o filho seja exatamente o que essas ideias gerais estão dizendo. Bota numa caixa, né? Exatamente. Você tem as ideias gerais, mas você tem o desenvolvimento individual. Então, o pai ele precisa lembrar que, por mais que seja geral, que o adolescente seja mais expansivo, que o adolescente brigue mais pela sua independência, pela sua voz, sabe? Tente construir a sua autonomia, não significa que todo adolescente vai ser assim. Uhum. Então, acho que isso é um ponto importante, porque às vezes você tem uma criança que ela é mais retraída, mais reservada, mas isso não significa timidez. Isso pode significar uma atitude que a gente chama de atitude típica de introversão. Ela é, de fato, uma pessoa que ela não é expansiva, mas isso não significa que ela seja doente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, a maioria dos pais, por todo o contexto que a gente vive, acaba não tendo uma boa relação com os filhos, no sentido de uma relação mais próxima, mais íntima. Então, o pai precisa ter muita cautela se ele não é uma pessoa que acompanha os filhos todos os dias com a devida atenção, para que ele não considere uma coisa patológica quando não é. Então, muitas vezes, o pai não percebe quando o filho está tendo uma alteração de humor drástica, quando o filho está praticando autolesão. Não percebe no dia a dia, porque não percebe as pequenas mudanças de humor.
não percebe as músicas, não presta atenção nas músicas que os filhos estão escutando, porque às vezes as músicas dizem muito. Quando você vai escutar certas letras de música, você para e você diz, opa, peraí, meu filho era de escutar essa música? O que foi que aconteceu? Tem algumas bandas que elas têm músicas que são muito, refletem muito o estado de humor depressivo do compositor naquele momento. O Linkin Park tem as letras das músicas do Linkin Park eram letras que falavam muito dessa frustração de não conseguir se expor, né, de não ter relacionamentos, de sofrer, né, abusos, né, microviolências cotidianas. E as últimas músicas dele são músicas que falam muito exatamente dessa relação com a depressão, sabe, com a dificuldade de você lidar com o peso do mundo nas costas. Então, quando você vê um adolescente escutando de maneira extremamente repetitiva, e ele não era de escutar isso, você já precisa ligar um pouquinho o alerta. Não que, nossa, então tem alguma coisa errada com meu filho. Não, pode ser que tenha havido só realmente uma relação de simpatia, de gosto, se identificou com o estilo musical e tudo. Mas pode ser também que aquilo signifique uma mudança de humor no jovem. Então, acho que o pai tem que prestar atenção nessas mudanças de humor. Se aquilo era habitual ou não. E ele também tem que ser alguém que se preocupa com o dia a dia do filho. Por quê? Porque a gente sabe que existe um tipo de depressão que ela é prolongada. Sim. E que ela não impede você de continuar agindo sobre o mundo, que é uma distimia. Então, a depressão distímica, ela não impede de você continuar participando da sua religião, ela não impede de você de continuar trabalhando, ela não impede de você de continuar tendo relações sociais. Mas você está adoecido. Então, ela é mais difícil ainda porque ela envolve um cuidado maior e um olhar analítico de um profissional especializado para poder identificar que ali, de fato, tem um problema. E às vezes a gente diz, não, mas é fulano sempre foi assim, sempre foi pessimista, sempre teve uma opinião, sabe? Nossa, enquanto todo mundo estava cheio de esperança, ele vinha sempre com aquele realismo dele. Às vezes aquilo é uma depressão, às vezes aquilo é uma depressão. E aí a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa prestar atenção nas pessoas para perceber quando alguma coisa não está legal, a gente também tem que tomar cuidado para não sair patologizando todo mundo. Como acontece às vezes, quando alguém discorda de mim, eu patologizar essa pessoa, chamar de revoltado, chamar de problemático. Não, você aí que tem transtorno positivo desafiador, acho que é TOD. Né? Aí você pega um adolescente só porque ele discordou do pai ou discordou do professor, não manda para o psicólogo ou psiquiatra porque tem TOD. Não, às vezes ele está só tentando se reafirmar mesmo, ele precisa se reafirmar, porque senão ele vai ser engolido por todo mundo. Olha, TOD que eu me lembro era um chocolate que o povo botava no... Entreguei a idade agora. Anderson, e qual é a dica que você deixa aqui para quem está nos assistindo, que está se sentindo extremamente incomodado com esse calor, não está conseguindo se adaptar a essas mudanças bruscas de temperatura? E aqui a gente está falando de adultos, nós estamos falando de idosos, nós estamos falando de um grupo de pessoas que lidam, pessoas que estão precisando trabalhar, que estão aí. Como a gente manter a nossa sanidade, como a gente manter um equilíbrio diante de tantas mudanças bruscas de temperatura e que elas literalmente mexem com o nosso humor. Como a gente manter? Vou reformular a pergunta. Como manter o bom humor? O bom humor. Suando. Que nem que nem uma cuscuzeira. Tampa de cuscuzeira. Como manter o bom humor? Me diga. Então, olha, eu vou tentar ser sintético, mas assim, eu acho que começa primeiro com a gente perceber a maneira como a gente, ao longo desse último século, né, não só do atual, que a gente teve já nos últimos 23 anos uma virada cultural muito drástica por conta da maneira como isso aqui passou a fazer parte da nossa vida, porque a gente, com o uso da tecnologia, a gente passou a se afastar ainda mais de uma relação saudável com o corpo. Então, a gente precisa entender, né, que a gente precisa prestar atenção a como o nosso corpo funciona. Porque isso vai dar para a gente alguns sinais. Eu, por exemplo, sou um profissional de saúde mental.
trabalho com isso há 8 anos. Estudo, né, envolvido com estudo há 13, que é período de formação e período de atuação. Uhum. Eu entendo que, na relação com o corpo, a psique vai ser afetada. Mas esses dias eu subestimei o fato do meu quarto, meu escritório aqui, ser poente, e a quantidade de calor que ele vai produzir pelo fato de ser poente. Então, ao subestimar a relação da temperatura com o meu próprio corpo, eu não percebia que a taquicardia que eu estava sentindo e um mal-estar no final do dia ou à noite, quando eu entrava online para dar aula, eu não estava conseguindo, naquele momento, perceber o quanto a temperatura ambiente estava afetando o meu funcionamento. E eu estava me sentindo desgastado, estava me sentindo cansado, estava me sentindo com problemas de circulação, as pernas pesadas, taquicardia, e eu ficava pensando, caramba, eu estou me alimentando bem? Eu estou me hidratando bem? O ventilador aqui está praticamente no máximo, o que é que está acontecendo? Aí até o momento que, veja, eu trabalho com isso, eu lido com isso, eu oriento meus pacientes. Aí minha esposa entrou no quarto, ela entrou no quarto ao final da aula e fez, meu amor, está muito quente, como é que você está aguentando? Aí eu olhei para ela assim, eu fiz, tá muito quente assim? Ela fez, tá. Aí eu, de imediato, eu me lembrei, não sei se você conhece, quem vai estar assistindo, eu me lembrei de uma historinha que a gente tem, de um sapo que ele vai tentando se habituar com a temperatura de uma panela que vai aumentando. E que ele acaba morrendo exatamente isso. Exatamente por não sair da panela no momento em que aquilo começa a ser desconfortável. E eu parei, eu fiz, caramba, eu agi que nem o sapo agora. Eu estava tentando me forçar uma adaptação sem entender. Cara, todos os dias eu vejo notícias sobre como as altas temperaturas estão nos impactando. Eu fiz, como é que eu mesmo não me percebi? Então, impressionante, veja, né? Aquela questão de você estar autoconsciência, de você estar consciente do que está rolando no seu entorno e com você mesmo. Exatamente. Então, o que eu digo para as pessoas é, elas precisam realmente prestar atenção em como o ambiente afeta elas. Elas precisam prestar atenção o quanto um quarto fechado, um quarto mofado, um quarto com pouca iluminação, um quarto bagunçado, um quarto, sabe? Claro, a gente não está aqui ignorando fatores sociais e econômicos. Sim. Quando as pessoas acabam sendo afetadas e não têm recurso para fazer isso. Tá? Eu não estou dizendo aqui que ninguém é obrigado e tem que fazer, porque eu sei que tem essa realidade social. Mas a gente precisa aprender a prestar atenção, porque mesmo não tendo recursos, se você fizer pequenas mudanças, como tentar favorecer a circulação de ar, a gente fazer um esforço para comprar uma tela, para deixar a janela aberta o tempo todo, né? E você não ter que fechar ela preocupado com muriçoca, com outros bichos, isso pode fazer muito bem. Então, cuidar do corpo é muito importante. É nesse período que a gente tem que tomar, de fato, cerca de 2 litros de água. A gente tem que perceber quantas vezes a gente fica com a boca seca a ponto de rachar e a gente não associa isso à desidratação. Quantas vezes a gente não percebe que uma baixa de pressão no meio da rua tem a ver com a incidência de sol e baixo consumo de líquido? Quantas vezes a gente não aprende, porque isso é informação, que o refrigerante não contém água. Então, quando você passa a manhã e a tarde no meio da rua fazendo lanches, tomando guaraná, qualquer tipo que seja, você não está hidratando o teu corpo. Você só está aumentando a desidratação, além de você estar entupindo ele com altas incidências de açúcar e de sódio. Nem falar de aditivos. E somado a tudo isso, o reclamar constante ajuda a passar o calor? Não é claro que não. Obviamente, a gente também não está dizendo aqui para todo mundo cair num gratiluz, né? Ficar sempre, não, porque está tudo maravilhoso, não, porque aí cai numa resignação mórbida. Mas eu acho que as pessoas também têm que avaliar exatamente isso. O quanto isso está afetando elas. Porque a saúde mental delas, com certeza, vai estar sendo afetada, e muitas vezes ela está dizendo, mas quando eu for no shopping melhora, quando eu comprar roupa melhora, quando eu tomar aquela bicada no fim de semana, né, como a gente diz aqui no Nordeste, tomar aquela bicada no fim de semana melhora, né, quando eu tomar aquele sorvete. E aí elas estão sempre terceirizando aquele cuidado psicológico e substituindo isso por alimentação. Isso pode provocar uma coisa que em psicologia nos preocupa, que é o transtorno alimentar. Porque você passa a depositar estados emocionais no consumo de alguma coisa.
Aí vem o vício em álcool, o vício em tabaco, o vício em outras drogas que não são aquelas legalizadas, o vício em comida, o vício em roupas, o vício em sexo, o vício em passeios e o vício em estar tirando fotos para mostrar para todo mundo que eu estou feliz. E cozinhando dentro do quarto. Exatamente. Enquanto vira um sapinho que não percebe que ele está sendo o prato do dia. Né? Então, acho que a gente precisa prestar atenção em quem nós somos, porque o ambiente afeta. Tem pesquisas que têm apontado hoje, e a gente fala, eu falo isso agora com cuidado e pedindo para que quem me ouve, né, escute com cuidado. Por favor, certo. Sempre escute com cuidado. Mas existem pesquisas que apontam, né, uma relação entre episódio depressivo e ambiente extremamente bagunçado. Sim. Então, sim, assim, já vi também. Como é que anda o teu cuidado com o teu ambiente? Como anda? Olha, eu não vou mostrar aqui, mas, por exemplo, uma coisa que eu tento, sempre que possível, organizar é minha mesa de trabalho e de estudo. O problema é que, às vezes, eu fico tão atarefado com atendimentos de pacientes, com suporte, né, supervisão que eu dou para colegas profissionais, com preparação de aula e tudo mais, que minha mesa fica abarrotada de papel, de caneta, de grafite, de marca-texto, né, carregador, fica as coisas aqui. Aí depois eu paro e eu faço, gente, eu preciso dar uma organizada nisso. Porque senão, daqui a pouco, eu fico completamente atarantado. Porque eu fico com aquela pressão de ter que dar conta de tudo que está aqui em cima da mesa. E eu nunca vou dar conta de tudo que está na minha mesa. Porque o que eu tenho de material aqui é estudo para pelo menos um ano. E muitas vezes, por conta da dinâmica, a gente não percebe o quanto a gente vai se enchendo de coisas e aquelas coisas servem apenas para disparar o gatilho da produtividade. Daquela produtividade que não é saudável. Porque eu preciso estudar mais, porque eu preciso trabalhar mais. Mas eu preciso estudar por quê? Porque fulano postou no Instagram que está lendo um livro por mês. E eu não estou dando conta de ler um livro em 3 meses. Fulano tá conseguindo viajar porque está trabalhando online. E eu não consigo sair do meu quarto para fazer uma caminhada. E você aproveitar o sol. Para tomar um banhozinho de sol, 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu tô lá, olho minhas plantinhas, olho a minha varanda, tomo uns 10 minutinhos de sol e volto para casa para tomar um banho e fazer as coisas. Então, acho que o autocuidado da gente começa muito por isso. A pandemia agravou essa nossa relação. A pandemia dificultou, porque como ela afetou a nossa mobilidade, ela afetou também as nossas memórias afetivas. Então, esse é o maior cuidado que a gente tem que ter hoje, com jovens, com adultos, com idosos, né? E com todo mundo que está aí no labor, né? Trabalhando todo dia, para que a gente preste atenção. Pegar ônibus lotado todo dia afeta a nossa saúde mental. Precisar andar muito para fazer alguma coisa afeta a nossa saúde mental. A dificuldade da gente perceber como essas questões alteram a gente, né? O quanto a pandemia afetou nossa mobilidade, né? Nos prendeu em casa, nos habituou a ficar muito tempo sentado, nos habituou muitas vezes a, por não ter mobilidade, né? Depositar muito esse estado tensional de emoção nas redes sociais, nos streams, nos serviços de streaming, né? Vendo séries, vendo filmes. Então, acho que a gente precisa voltar a entender, né, que sair de casa é bom, que organizar a casa é bom, que cuidar da saúde é bom, que pelo menos 150 minutos de exercícios durante a semana, veja, você não precisa pegar uma maratona, você não precisa fazer 2 horas de malhação todos os dias. Se você pode, ótimo, beleza, vá devagar e vá com acompanhamento médico. Mas caminhar pelo menos 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, alongar o corpo depois de 1 hora sentado trabalhando, fazer a leitura de um livro para descansar a vista, porque depois da pandemia também, problemas de visão têm surgido muito mais, né? Por conta do uso exagerado. Tem se percebido hoje que crianças e adolescentes têm tido mais problemas de visão ópticos. Sim. Por conta do uso excessivo de telas. A gente tem problemas cognitivos também, porque a gente, por não ter essa relação com o mundo, com as pessoas diretamente, a gente está tendo uma piora no desenvolvimento da inteligência emocional, né? Então, a gente tem tido uma dificuldade, um limiar de tolerância à dor, de frustração cada vez mais baixo, que nos torna cada vez mais hipersensíveis, né? A gente tem um distanciamento da vida social, então a gente se torna hoje aquele militante da poltrona,
onde você acha que você vai resolver tudo na internet, sentadinho na sua cadeirinha, né, mexendo no seu celularzinho. Então você não age no mundo. Então a gente está tendo vários problemas que estão sendo percebidos agora, que são pós-pandemia. Não é que não existiam antes, eles existiam, mas a pandemia agravou. E aí a relação com o corpo e a relação com o meio ambiente vem no embalo, vem aí a galope. Então a gente precisa prestar mais atenção a gente. Prestar atenção que muitas vezes sentir o olho seco é um problema de uso excessivo de tecnologia. Porque você força o seu olho a ficar mais tempo aberto, sem piscar, e aí você não tem o sistema natural de hidratação do globo ocular, que causa um maior ressecamento. Então, você muito bem, e a gente tem que lembrar que o bom é a gente estar interagindo com pessoas, pegando sol, pegando uma praia, vivendo o mundo real, que ele ainda, apesar de todos os problemas, ainda é um bom negócio. Anderson Santiago, muito obrigada pela tua participação aqui no Papo de Psique. Um grande beijo para você e até a próxima. Eu agradeço, espero que tenha ajudado alguém com essas reflexões e a gente se vê numa próxima para trocar mais ideias sobre outros assuntos. Com certeza. Obrigada, tchau. Anderson. E eu quero também aqui agradecer a você que ficou com a gente até agora, você que viu esse conteúdo como relevante, não deixa de dar o teu like e também compartilhe com alguém que você acha que precisa desse conteúdo. A gente se encontra próxima terça. Eu estou esperando você aqui no Papo de Psique. Até lá.